Para uma grande parte da população, quando se fala em ginecologia, o que vem em mente é a consulta de rotina, o preventivo e os procedimentos pré e pós-parto. Mas existe uma revolução acontecendo mundialmente na ginecologia, e essa mudança já foi percebida pela mulher, que descobriu que pode ter muito mais do que prevenção e tratamento de doenças ginecológicas. Para falar de um assunto tão interessante, a gente trouxe a renomada ginecologista, doutora Ana Maria Rocha, que é ginecologista, obstetra, terapeuta sexual e especialista em estética íntima. Que interessante, Ana Maria. Vamos conversar aqui de vários assuntos aqui atuais da ginecologia, hein? Certo, vamos lá. Falando dessa parte da nova medicina, da nova ginecologia que a gente tem hoje, né, com os congressos aí atuais, com as atualizações que tem na ginecologia, o que tem para a mulher saber de procedimentos, de tratamentos, de prevenção em ginecologia, que aí ainda muitas pessoas não têm esse acesso? Então, a ginecologia moderna, ela tem que acompanhar o tempo, as evoluções que acontecem na modernidade. Então, ela vem para agregar uma autoestima à mulher moderna. Então, a mulher moderna, ela está vivendo mais. Antigamente não existia nem climatério nem menopausa, porque a expectativa de vida da mulher era muito menor. Então, hoje, as preocupações são em torno disso, são também em torno das patologias ginecológicas, mas principalmente do cuidado da mulher moderna. Então, baseado nisso, a mulher moderna está sempre preocupada em ter uma qualidade de vida sexual, em como o corpo dela se apresenta para o mundo, o que faz ela se sentir bem. Por exemplo, se ela precisa de um clareamento íntimo, isso vai lhe dar uma autoestima maior, ela vai conseguir fazer as coisas com mais leveza, conseguir fazer aquela viagem para a praia que há muito tempo ela nunca nem fazia ou nunca fez. Ela vai conseguir ter uma qualidade de vida sexual através do laser íntimo, por exemplo, porque daí ela, principalmente as mulheres que estão no período da perimenopausa, que sofrem com ressecamento, com falta de lubrificação e, decorrente disso, com problemas, com transtornos sexuais e psicológicos, daí o laser vem agregar também essa melhor qualidade de vida à mulher, dando um maior conforto e menos dor na hora das relações sexuais. Porque mudou até mesmo os consultórios, né? Eu lembro que até na época de graduação, na época acadêmica mesmo, de estagiário, a gente nem questionava tanto a questão sexual da mulher. Então, a gente perguntava para o homem se ele tinha a vida ativa, se ele estava sexualmente ativo, mas a mulher parece que não era o foco, o sexo para a mulher, né? Que era um tabu falar isso para a mulher ainda, né? Como que está hoje em dia isso? Na verdade, isso acontece por um único e simples motivo. Ainda somos filhos de uma sociedade machista, então a preocupação, obviamente, sempre foi voltada para os homens ao longo de toda a história da humanidade. E estudar o prazer feminino é algo dos últimos 20 anos. Não se conhecia nem o clitóris antes disso. Então, por conta disso que nós sempre fomos subjugadas e sempre fomos utilizadas mais para a procriação. Sim, e esses novos tratamentos que ainda, principalmente em grandes centros, né, porque cidades pequenas ainda não têm tanto acesso a esses procedimentos como laser ginecológico, quando que é indicado para a pessoa só que está entrando numa menopausa ou não, para a população mais jovem também é indicado? São tratamentos caros, são tratamentos que vale a pena fazer mensalmente? Como que é? Só para entender melhor o tratamento voltado a laser, o peeling, né? O laser íntimo, ele serve principalmente para as mulheres que estão no período da perimenopausa. Porém, existem exceções, como se ela não quer fazer um tratamento hormonal, então seria a melhor opção. Tá? Ou então, quando ela sofre, por exemplo, de câncer de mama, que não pode também fazer terapia hormonal, o laser é a melhor alternativa de tratamento para ela atualmente. O laser ainda não é acessível para toda a população, nem o laser nem a radiofrequência. Porém, existem serviços do SUS em todo o país que disponibilizam desse tratamento, principalmente aqui em São Paulo. Tá? Ainda é um tratamento caro,
Geralmente, para se ter um bom resultado, são necessárias serem feitas 3 sessões com intervalo de tempo de 30 dias e a manutenção é anual. Interessante. E um assunto bem polêmico até na medicina é a questão da anticoncepção, a questão Sim. dos métodos anticoncepcionais. Na sua visão de ginecologista, que tem uma visão de medicina integrativa, o que você tem de experiência prática, o que você mais faz no consultório com esses métodos anticonceptivos, a questão do anticoncepcional oral, quando usar, ainda vale a pena usar? Sim. Os anticoncepcionais, eles revolucionaram a vida da mulher, né? Em 2021, a gente completa 60 anos do primeiro anticoncepcional comercializado, né? É uma história muito bonita do anticoncepcional, vou ser bem breve, mas eu acho que vale a pena falar. O anticoncepcional surgiu da extração do inhame, tá? No interior do México. Então, sabia-se que na população daquela pequena cidade, daquele vilarejo, as mulheres não tinham índices altos de natalidade. E um bioquímico foi estudar a população, o que havia ali para que elas não tivessem tantos filhos como em outras cidades, outros locais. O que acontece? Havia um cultivo de inhame na região e eles viviam dessa agricultura familiar. Então, os primeiros anticoncepcionais eles foram extraídos, a primeira progesterona sintética foi extraída do inhame. Tá? A partir daí surgiu uma verdadeira revolução sexual. Então, a mulher começou a ficar livre para ter filhos quando quisesse. Ela começou a investir mais na carreira dela, na vida pessoal dela e começou a ter decisões que até então não tinha, né? Devido ao patriarcalismo ou ao machismo, enfim, à sociedade como um todo. E aí, depois disso, aconteceu que houve uma progressão, né, na confecção dos anticoncepcionais, e acabaram sendo, porque na época, o que acontecia? As doses de progesterona eram altíssimas. Então, foi se modernizando até subdoses, doses mínimas, e hoje é com segurança que eu prescrevo os anticoncepcionais. Geralmente, eu não faço sozinha a escolha, né? Então, é algo que eu faço junto com a paciente. Eu mostro todas as opções que temos atualmente, que pode ser injetável, adesivo, oral. Existem mais, mas essas são as mais utilizadas. E daí, em conjunto com a paciente, de acordo com a vida, porque tem paciente, por exemplo, que fala para mim, não vou conseguir tomar via oral, vou esquecer um dia ou outro dia, prefiro um injetável, e daí eu falo os prós, os contras. Tem a questão do DIU também, que tem hormonal e não hormonal, né? Então, a anticoncepção ela precisa se adaptar à rotina da mulher, para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a meta principal. E a questão dos implantes hormonais? Como que é a sua visão com esse novo procedimento que a cada dia cresce mais? Né? Uhum. Os implantes hormonais, ainda existe um tabu em torno deles. Muita gente ainda tem um certo receio na prescrição. Porém, eu acredito que, com o passar dos anos, isso possa mudar, porque eles também têm indicações para tratar doenças que dão uma péssima qualidade de vida à mulher, como a endometriose. Tá? Então, assim, eu acredito que possa-se haver uma melhor aceitação dos implantes com o passar dos anos, conforme a necessidade de cada paciente. Mas, assim, a minoria ainda aceita de uma maneira que, vamos dizer assim, sem tantas barreiras. Uma técnica ainda no Brasil recente, né, que está tornando mais pouco conhecido, pouco divulgado. Isso. Ainda é caro, né? Ainda. Então, é um público bem pequeno que tem acesso a ele. Então, devido a esse tipo de limitação, que ele ainda não foi difundido a nível popular, vamos dizer assim. E falando já na questão da menopausa, os métodos mais atuais de ginecologia para repor esse hormônio nessa fase para a mulher, o que tem mais de atualidade na ginecologia também? Então, na menopausa, o que acontece? Nem todas as pacientes vão precisar fazer terapia hormonal.
né? Geralmente, quando a paciente ela tem uma menopausa precoce, né? Eu tenho um paciente que entra na menopausa aos 30 anos. Então, a terapia hormonal é muito bem-vinda, porque senão aos 40 ela vai desenvolver osteoporose, né? Então, assim, nem todas as pacientes também aceitam, existe ainda tabus em torno da terapia hormonal. Então, de alternativa, como eu já tinha dito, o laser é a melhor opção, né? Porque eu poderia, por exemplo, fazer cremes vaginais para as pacientes. Algumas pacientes, que não são todas, optam por esse método, por quê? Porque ele é de fácil acesso, ele é barato, ele não é como o laser é mais caro, tá? Só que a qualidade de vida é um pouco perdida, porque, por exemplo, imagina uma mulher que se refere secura vaginal e que tem o anseio, o desejo de ter uma vida sexual ativa, ela não vai querer ficar utilizando creme vaginal em dias alternados, né? Então, ela só vai usar realmente quando há uma necessidade muito grande daquilo, e o laser certamente é a melhor opção, porque a abstinência é só de 3 dias, depois disso ela está liberada para ter relação sexual, e daí ela não precisa passar por esse tipo de transtorno. A adesão é mais fácil, né? Isso. E falando de outro lado, a situação, como que está o cenário atual falando de câncer ainda que mata muitas mulheres no Brasil, câncer de mama, câncer de útero, o que tem de atualidades na ginecologia, o que tem de tratamentos, o que tem de propedêutica, de exames novos, né, genéticos que estão surgindo aí, avaliações genéticas para ver risco alto ou risco baixo, e a questão de HPV, a questão de vacinação com HPV, o que tem essas informações atuais da ginecologia? Certo. Então, o câncer realmente é algo que traz muito impacto para a saúde não só do mundo, mas principalmente do Brasil. Por quê? Aqui a gente tem um índice muito alto ainda, infelizmente, devido ao tamanho da população, de câncer de colo de útero, de câncer de mama, né? Então, assim, o exame, como o próprio nome já diz, preventivo, é para prevenir o câncer, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem um índice muito elevado de pacientes com câncer, pacientes inclusive jovens, né, com câncer do colo do útero, que poderia simplesmente ser resolvido com uma prevenção, né? A prevenção, pelo Ministério da Saúde, ela pode ser feita no máximo com 2 anos, se o exame anterior tenha sido normal, né? Para as pacientes do público particular, geralmente a gente pede anualmente esse exame, tá? Infelizmente, eu recebo pacientes que chegam no consultório muito jovens, com câncer de colo do útero. E aí entra realmente a questão genética, né, que é causado por um vírus, pelo HPV, que é um vírus que, na maioria dos casos, não vai evoluir. Vai dar alterações ali locais, mas não vai evoluir para câncer. Só que quando evolui, infelizmente, ele pode destruir completamente a vida da mulher. Isso causa um impacto na vida social dela, na vida pessoal, na vida familiar, em todos os aspectos da vida dela. Algo que poderia simplesmente ser resolvido com um exame simples, né? Então, acho que ainda precisamos melhorar muito nesse aspecto, né? A questão também dele ser colhido por profissionais realmente capacitados, porque hoje existe uma banalização do Papa Nicolau, né? A gente vê no país. Não estou menosprezando nenhum profissional, mas eu acredito que todos eles precisavam ter um treinamento muito eficiente para fazer isso. Porque eu já vi pacientes chegarem para mim com exame que fizeram há 6 meses normal, e chegaram para mim com câncer 6 meses após. Então, tudo isso é muito assim, operador dependente. Então, as pessoas corretas também deveriam realizar esse exame, né? Quanto ao câncer de mama, também ele pode ser prevenido, né, fazendo-se geralmente a mamografia a partir de 50 anos, pelo SUS aqui no Brasil. E a ultrassom mamária pode ser feita em pacientes jovens, tá certo? E daí, nessas pacientes que, por exemplo, têm câncer de mama, como eu já tinha dito, o laser é o tratamento de melhor opção para elas, porque é hormônio free. Então, é basicamente isso.
Informações bem pertinentes mesmo. Então é até interessante que a mulher saiba, né, que existe uma modernidade na ginecologia muito além da prevenção. Isso. Existem tratamentos estéticos voltados, né, para a estética íntima, laser, peeling, e tratamentos que não dependem do recurso hormonal, né, como você falou da questão do laser, né, para corrigir secura vaginal, todos esses transtornos que atingem até, abalam relacionamentos, inclusive. Então, quer complementar mais com alguma questão, com algum assunto mais de ginecologia atual? Então, eu acredito que a ginecologia moderna, ela vem agregar mais qualidade de vida à mulher, tá, em todos os aspectos da vida dela. E já que estamos no mês de saúde mental, por que não falar da saúde sexual, né? Então, já que temos tantos meios hoje de dar mais oportunidade da mulher ser mais feliz, mais realizada no seu corpo, com a sua mente, do ponto de vista sexual, por que não investir nessa área, né? Ainda existe assim uma escassez de profissionais especializados para esse tipo de tratamento, mas acredito que com o tempo, e também existe pudor, né? Infelizmente estamos no século XXI, mas ainda existe pudor. Com o tempo, acredito que isso acabe sendo disseminado para a sociedade. Essa é a meta da ginecologia moderna, é tentar trazer o máximo de expectativa de vida para a mulher moderna com qualidade. Informação chegando, a população com certeza vai sentir, vai ver que faz bem e com certeza abraça nessas novidades que com certeza somam muito na qualidade de vida da mulher. Então, muito obrigado, doutora, muito obrigado pela participação aí, abordando tão bem a questão da ginecologia. Doutora Ana Maria Rocha, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, eu espero estar aqui em outras oportunidades também. Né? Nós que somos da família JK e procuramos sempre prezar pelo bem-estar dos nossos pacientes. Não é obrigado. isso? Até lá.